Paz seja convosco, louvado seja o nosso Deus. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor no nosso culto online sobre busca e clamor pelo Espírito Santo. Vamos orar convidando para que Ele, o Mestre por excelência, esteja conduzindo essa palavra e nos enriquecendo espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua presença dentro de nós, através da palavra, e pedimos a revelação do teu Espírito Santo para que possamos ser fortalecidos todos os dias. E assim como está escrito na carta de Tiago, que sejamos não somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Abençoa, meu Deus, o nosso lar, aonde chega essa palavra, cada membro, cada família da quadrangular em Quixeré, Ceará, e a todos que forem alcançados através desta palavra via internet. Nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de transmitir o teu conhecimento, a força do teu poder sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Nossa leitura está em Êxodo capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 6. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Essa palavra vem de encontro às nossas necessidades, esses momentos nos quais temos vivido nesses últimos dias de questionamentos, de tempo, de pergunta: até quando? Senhor, quando vai acabar essa pandemia? Senhor, quando termina esse lockdown? Ou talvez algo específico na sua casa, na sua família, por um parente. Tempo, resposta. E Deus tem algo a tratar no nosso coração. Com Moisés não foi diferente. Deus o chamou para que libertasse o povo da escravidão do Egito. Moisés foi criado no palácio como filho adotivo, né? Ele tinha tudo que humanamente naquela época de conhecimento, de luxo, de riqueza poderia se obter, porém ele era filho de Joquebede. Ele foi salvo das águas pela princesa, filha de Faraó, e houve um dado momento em que ele viu que ali não era mais o seu lugar. Ele saiu do palácio, e do palácio ele foi para o deserto. E nós temos lições preciosas para aprender com o que Deus fez com Moisés no deserto. Em primeiro lugar, quando ele chegou no deserto, ele encontrou com as filhas de Reuel, e lá ele passou a estabelecer moradia, a ajudar. E um dia ele estava ali apacentando os rebanhos, apacentando ovelhas. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele apacentava, como nós lemos no versículo 1, no deserto, ele chegou no monte de Deus, no monte Horebe. Deus estava tratando, Deus estava cuidando da vida de Moisés, para que ele fosse dia após dia treinado, lapidado, para que ele pudesse estar pronto para o propósito final do que Deus queria. Há situações na nossa vida que nós não entendemos, nós não alcançamos lá na frente o que Deus quer. Com certeza, quando Moisés decidiu ir para o deserto, Deus já tinha os seus planos estabelecidos para fazer algo na vida dele. Deserto é lugar de tratamento,
Deserto é lugar onde nós somos colocados diante das nossas imperfeições, para que Deus nos trate, para que Deus nos use poderosamente depois. Moisés teve que subir a um monte, porque monte na Bíblia significa lugar de quê? De bênção, de vitória. E é lá que nós enxergamos o sobrenatural de Deus, quando no plano aqui físico mais baixo nós não conseguimos enxergar. Então, em primeiro lugar, quando Moisés chegou lá e encontrou as filhas de Jetro, a palavra do Senhor diz que ele ajudou para que elas tirassem água para o rebanho. E elas foram relatar ao pai, a Jetro. Só que elas falaram da seguinte forma, lá em Êxodo 2:19. Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Moisés estava querendo o quê? Cortar, eliminar sua identidade de egípcio. Mas os anos todos, a vida toda, ele tinha sido criado no palácio, nos costumes, nas tradições, na fala, em tudo. Então ele era um egípcio, apesar de que ele não queria ser mais. Então o modo dele agir, o modo dele falar, logo o entregou. E o que é que nós trazemos para a nossa vida? Que Moisés passou o quê? Um dia fora do Egito e já achava que era outra pessoa. Mas foram precisos anos e anos no deserto para Deus arrancar o Egito de dentro de Moisés. Da mesma forma, muitas vezes Deus está querendo aperfeiçoar, Deus está querendo tratar, Deus está querendo arrancar certas imperfeições, certas coisas do passado, e às vezes nós não estamos dando conta, não estamos enxergando que algumas coisas do velho homem estão impedindo que Deus haja ou que cumpra a promessa dele hoje, naquilo que ele quer e muitas vezes naquilo que nós sonhamos. Então houve todo um processo, houve todo um tempo de trabalhar no caráter de Moisés para que Deus o chamasse. E foi justamente nesse momento em que ele viu uma sarça. Uma sarça é como que se fosse aqui no Brasil chamada aquela planta chamada jurema, muito comum. E é uma planta frágil, espinhosa. E lá no deserto, devido ao calor, é fácil delas pegarem fogo. Só que Moisés achou muito estranho, porque o fogo que havia sobre a sarça, ela queimava de cima para baixo, mostrando justamente o quê? Que era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. No deserto, Deus revela o sobrenatural para nós. Nesses dias, nessa campanha de 21 dias de jejum pelo Brasil, pelas famílias, se nós perseverarmos em oração, leitura da palavra e em jejum, tirando uma refeição, um alimento por dia, buscando a consagração, Deus vai revelar o seu sobrenatural para nós. Por isso que, no momento em que Moisés viu aquilo, no versículo 3, como nós lemos, ele disse, eu vou até lá ver essa grande maravilha, porque ele já tinha visto muitas outras sarças queimando, mas não como essa, que vinha queimando de cima para baixo. Então isso nos mostra que lá no deserto, o que foi que houve com Moisés? Ele ficou mais sensível ao sobrenatural, à voz de Deus. O mundo teve que parar. Por quê? Para que Deus pudesse manifestar a sua vontade, manifestar o que estava errado. Pessoas têm orado mais, pessoas têm buscado mais a face do Senhor. E eu creio, quando tudo isso terminar, nós estaremos mais fortalecidos. Porque é justamente nesse momento de busca que Deus se revela e nos santifica. Porque no versículo 5, quando imediatamente Moisés foi chegando para perto da sarça, e o lugar onde ele estava ali era um lugar sagrado, porque a presença de Deus estava ali manifestada, Deus ordenou, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Por que tirar as sandálias? As sandálias significam poeira, sujeira, pecado, aquilo que impede de Deus falar conosco, de revelar tudo aquilo que Ele quer, porque Deus é santo, o maior atributo dele é esse, ser de santos, porque eu sou santo. Então, Ele tirou as sandálias dos pés. Tirar as sandálias dos pés significa o quê? Ser servo. Os escravos, naquela época, andavam descalços. Todo mundo sabia que uma pessoa era escrava porque ela não tinha sandália, não tinha chinelo.
Naquele momento, Moisés estava começando a ser quebrado, humilhado diante de Deus, para que Deus pudesse falar, manifestar tudo aquilo que ele queria fazer através dele. E justamente nesse deserto, na sarça ardente, Deus dá uma experiência única, pessoal e individual para Moisés, porque ele fala no versículo 6, eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, ele esconde o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Entenda, Moisés, ele foi dado para o Egito, não é? Porque Joquebede o colocou no cesto, todo mundo conhece essa parte da história, para que ele não fosse assassinado, morto, como as outras crianças foram. Foi criado no palácio, mas a própria mãe, a própria Joquebede, o amamentou, sem que a rainha, a princesa do Egito, soubesse que era filho dela. E ali ele foi crescendo, ele foi criado com alguma instrução. Joquebede passou instruções para ele, porque o desmame demorava, não era com meses, era com anos. Então, ele foi para o Egito, ele foi para o palácio, mas ele sabia que tinha raízes, sabia quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porém, ele sabia de ouvir falar, não por ter intimidade. Ele nunca tinha falado com Deus. E no deserto, Deus falou com Moisés. No deserto, Deus fala comigo. No deserto, Deus fala com você, porque nós buscamos, ficamos mais sensíveis. Nós nos humilhamos quando estamos no deserto, porque no deserto a gente não tem ajuda de ninguém. É só Deus, é só o Pai e o Espírito Santo quem nos socorre. E dando continuidade, Deus fala diretamente com ele. E nesse momento, ele entende que havia uma chamada na vida dele, que algo ia acontecer. Deus estava nesse momento dando ministério para ele. No versículo 10 ele diz, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo. Deus ouviu o sofrimento do povo. Às vezes nós queremos uma solução, mas às vezes nós queremos que Deus envie alguém, que Deus abra a porta, que Deus faça assim. E no entanto, Deus quer fazer mais através de nós. Moisés nunca imaginou. Ele estava fugindo. Ele queria, de alguma forma, como eu posso explicar? Ele queria romper com o passado. O Egito não me pertence. Eu não quero nada mais. Eu não quero nem falar mais com esse povo. Mas ele precisava acertar contas com o passado. Então Deus tinha que fazer com que ele voltasse lá no Egito para tirar o seu povo de lá. Então entendemos que nós temos uma chamada o quê? Há uma chamada geral, ou seja, é aquela que Deus chama toda a humanidade para segui-lo. Mas há também a chamada específica, que é aquela que Deus escolhe pessoas para uma obra, um trabalho individual. Deus me escolheu, Deus escolheu você para levarmos a salvação à nossa família, para levarmos a salvação aos nossos parentes. A chamada geral foi atendida, confessamos, estamos buscando, mas há algo específico que Deus espera de mim, de você, e justamente nesse tempo em que as pessoas estão carentes, sedentas da palavra do Senhor. É tempo de falar que há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta, mas para tudo isso, para essa cura acontecer a nível mundial, é preciso confessar os pecados. É preciso arrependimento. Deus não falou com Moisés enquanto ele não tirou as sandálias dos pés, enquanto ele não se humilhou diante de Deus, porque Deus é nosso Criador. Ele sabe as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e Ele muito mais do que isso. Ele sabe como nos restaurar, como nos libertar e como nos usar como canal de bênção. Entenda que nesse momento Deus estava dando ministério para ele. Você vai tirar o povo da escravidão. Da mesma forma como Jesus, quando ele saiu do deserto, que ele venceu a tentação, Satanás foi derrotado. Quando Jesus saiu para escolher os discípulos. Depois do deserto, tem vitória. Depois do deserto, tem ministério. Depois do deserto, Deus vai colocar pessoas no meu caminho e no teu caminho para nós abençoarmos. Creia, receba essa palavra. Se você está passando por algo muito específico nesses últimos dias, não se desespere.
não se abata. Busque a face do Senhor e tenha a certeza de que Deus vai manifestar a sua resposta. Deus vai fazer com que aquilo que você precisa, que o que é mais urgente, no tempo dele, ele resolva. Mas para isso nós não podemos desistir. Para isso nós não podemos dar desculpas. Nós somos humanos, somos frágeis. Tanto é que Moisés, quando Deus dá a missão, ele diz no versículo 11, Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Em outras palavras, o Senhor não tem outra pessoa, não? Passa para frente aí, porque comigo não vai dar, não. Mas é justamente quando nós nos achamos tão incapazes, é nessa fraqueza que Deus aperfeiçoou o seu poder. O escolhido para fazer a missão era Moisés. Muitas vezes nos sentimos tão pequenas, achando que não vamos conseguir. Mas a plenitude, a presença do Espírito Santo na nossa vida vai fazer a diferença. É comum nós queremos fugir de responsabilidades, de situações que exigem muito de nós. Mas quando Deus chama, Ele provê os meios, Ele provê o sustento, Ele dá a palavra, Ele fortalece através do Espírito Santo. E Deus usa pessoas ao nosso redor para nos ajudar a cumprir esse propósito. Tanto é que Moisés ficou fazendo perguntas, ficou falando coisas para justificar. E Deus fala para ele, no versículo 12, eu estarei com você e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. No lugar em que Deus estava dando a missão, Deus prometeu que faria com que ele voltasse com o povo liberto, para adorar no monte, como eu falei no início. O monte é lugar de vitória. Podemos estar passando hoje pelo vale. Vale na Bíblia significa lugar de luta. Podemos estar no deserto, mas Deus vai nos conduzir aos montes. Deus vai nos colocar lá no monte para cantar o hino da vitória. Grande é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas para isso, tem que atender o chamado. Para isso, nós não podemos desistir, porque nós não vamos fazer na força que está em nós. Muitas vezes é esse o problema. Nós achamos que vamos conseguir por nossos méritos, mas não é. O que nós vamos conseguir é pela força, poder e unção do Espírito Santo na nossa vida. Que no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós possamos receber essa palavra. Moisés, ele rompeu totalmente com o passado, mas sem acertar as contas. Nós temos que entender que Deus sempre vai promover uma situação para nós voltarmos e fecharmos aquele ciclo que não foi bem fechado. Nós precisamos entender que Deus, ele quer transparência, que Deus não faz as coisas pela metade, ou não passa a mão na nossa cabeça quando nós estamos errados. Moisés, ele precisava ter um encontro pessoal com Deus. E ele foi ter quando? Adulto, quando fugiu do Egito e foi para o deserto. Mas graças a Deus que ele teve essa oportunidade. E quantas pessoas hoje estão fugindo do seu destino? Quantas pessoas hoje estão fugindo daquilo que Deus quer para as suas vidas? E quanto mais foge, mais demora a satisfação pessoal, a alegria. Quando nós não estamos bem resolvidos, nós ficamos fugindo. E isso, com o tempo, vai trazendo problemas, vai trazendo uma bagagem de coisas que, no lugar de fazer avançar, fica uma bagagem pesada, que prende, que dificulta. E Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Da escravidão ele já nos tirou. Então Deus queria tratar Moisés para, em primeiro lugar, ele ser um líder abençoado para poder ser um líder abençoador. Receba essa palavra no seu coração.
Nós vamos sair de tudo isso fortalecidos, mas somente se fizermos a nossa parte, se deixarmos Deus tratar aquilo que está no profundo e no oculto, que muitas vezes o cônjuge não sabe, a filha não sabe, que uma amiga ou um amigo mais próximo não sabe. Tem certas coisas na nossa vida que só somos nós e Deus. Então é tempo de deixar Deus curar feridas, Deus libertar, Deus fazer o seu mover. Deserto, lugar de Deus tratar imperfeições. E com certeza Deus foi moldando, Deus foi tratando Moisés, porque ele cuidava de um rebanho de ovelhas, de animais, e Deus ia trocar o rebanho, ia dar o seu povo para ele tratar, para ele conduzir no deserto. E você imagina como foi difícil para Moisés conduzir milhares e milhares de pessoas, de crianças a jovens, adultos, pessoas idosas, num deserto, pedindo pão, pedindo água, pedindo isso, pedindo aquilo, murmurando muitas vezes. Mas quando Deus chama, Ele vai fazendo com que a gente entenda que durante esse processo da missão, do chamado, Ele não nos desampara. Por isso nós vamos orar, para que durante esse tempo, qual estamos esperando respostas, que nós ultimamente temos vivido em cima de ciclos, não é? Lockdown, quando acaba, quando chega a vacina, quem já tomou a primeira dose, quem toma a segunda dose, quando vai chegar a nossa vez. Nós estamos vivendo assim de perguntas, de tempo, quando, e quando, e quando. Mas que no meio de tudo isso, nós não venhamos perder a fé, nem sair do foco, que nós não venhamos sair da rota da bênção, mas que possamos confiar nesse Deus, que assim como tratou Moisés e ele aprendeu lições poderosas lá no deserto, Ele também está fazendo conosco, porque nós somos a noiva, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, porque nós entendemos que os heróis da fé eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões, os defeitos, assim como nós, e que foram aperfeiçoados pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar, perdoa, Senhor, os nossos pecados, guia os nossos passos. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Senhor, e nessa campanha dos 21 dias que nós estamos, de clamor pelo Brasil, nós oramos pelo Brasil, Senhor, e também pelo mundo, pelo arrependimento, que possamos confessar os pecados, que assim como Moisés foi tratado lá no deserto, para que fosse um líder segundo a tua vontade, assim como Davi era um homem segundo o teu coração. Senhor, nós pedimos, vem nos tratar, Espírito Santo, ajuda-nos, assiste nas nossas fraquezas, para que não venhamos, Senhor, ficar desanimados, mas ao contrário, que possamos olhar não só para o lado negativo, mas para aquilo de bom que o Senhor pode fazer em nós, através do teu Espírito Santo. Senhor, eu oro no poder e na autoridade do nome de Jesus, ministrando arrependimento, ministrando, Senhor, que nós queremos não somente ver a tua face para que possamos pedir coisas, mas nós queremos te adorar, porque tu és um Deus maravilhoso, porque o maior bem que o Senhor podia nos dar já foi lançado na nossa vida de graça. O Senhor nos deu Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos perseverar firmes até o fim, pela nossa salvação, que possamos orar pela nossa família. Senhor, eu oro por essa família, por essa esposa que ora pelo cônjuge e vice-versa, pelos filhos e por aqueles que um dia estiveram na tua presença e que hoje não estão mais na comunhão, porque os sinais estão se cumprindo e a tua palavra diz que a tua volta é iminente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos repreendendo a incredulidade, a falta de fé, o desânimo, a fraqueza espiritual, e nós declaramos que contigo nós saltamos muralhas, que nós vamos atravessar o deserto, porque tu és o Deus que sustenta, que manda o maná, que não deixa faltar água. O Senhor é o Deus que já nos deu Jesus, que é a fonte de águas vivas para jorrar dentro de nós. Por isso, meu Deus, aonde chega essa palavra, que toda enfermidade seja repreendida. Senhor, vai quebrando os vícios, os grilhões, Senhor, de tudo aquilo que tem prendido. Essa mãe que ora por um filho, ou o pai, enfim, quem está orando por um ente querido que está preso no vício da bebida,
bebida, do cigarro, da droga, da prostituição, seja do que for. Nós cremos que Tu és o Deus da família e nós oramos numa só fé, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos no poder sobrenatural da igreja que ora, da igreja que intercede, e nós tomamos posse da autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, para pregar e ensinar a Tua palavra, e que nós sejamos a noiva com as vestes limpas, lavado e remido no Teu sangue, para levar a Tua santa palavra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Deus tem mais para mim e para você. Deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem, é lugar de transformação. Deixa o Espírito Santo moldar, trabalhar, fazer de nós pessoas melhores a cada dia. Se creres, verás a glória do Senhor teu Deus. Que Ele te abençoe, te proteja e te livre de todo mal.